Meus amados irmãos, vamos convido todos a abrirem as suas Bíblias. O texto inspirado por Deus para a sua igreja se alimentar diariamente. O texto que nós leremos nessa manhã está em Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. João, capítulo 20. João, capítulo 20. Hoje nós observaremos todo esse capítulo. Entretanto, nós faremos uma leitura apenas do verso 1 de João 20. O verso 1 introduz o assunto e, de certa forma, resume tudo o que está contido no capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 1, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Amém. Senhor nosso Deus, nós clamamos por misericórdia, por socorro do Senhor. Ó Deus, nós cremos que Tu és o Deus soberano que atinge o nosso coração. O Senhor tem acesso ao mais íntimo do nosso ser. O Senhor conhece o recôndito da nossa alma. Não há canto, não há espaço, não há situação alguma que o Senhor não conheça e que o Senhor não domine. Ó Deus, e o Senhor também tem o poder para aplicar a Tua palavra daquela maneira que o Senhor converte as pessoas, que o Senhor alimenta o Teu povo. Faça isso, ó Deus, nessa manhã, nesse dia do Senhor, para que nós recebamos, ó Deus, a Tua instrução e as nossas vidas sejam mudadas, sejam edificadas para a glória do Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse capítulo 20 do Evangelho de João, aqui ele fala sobre a quarta etapa daquilo que é chamado de obra da redenção. O ato de Deus para redimir o povo. Não entenda que Deus resolveu nos salvar quando o pecado entrou no mundo. Não foi isso, irmãos. Lá com Adão e Eva, lembra? Quando eles desobedeceram, quando eles mancharam e fizeram contra a vontade de Deus, não pense que foi ali que o Senhor começou a planejar a nossa salvação. Não, jamais. Nós observamos, meus amados irmãos, que esse assunto aqui, no capítulo 20, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é a última etapa que o Senhor nosso Deus vai fazer a sua obra redentora. É a última etapa da obra redentora de Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, irmãos, a respeito da obra da redenção, não falta mais nada. Depois que Jesus ressuscitou, Ele não teve que fazer mais absolutamente nada para salvar as pessoas. Já está tudo definido. Ele vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Obviamente que ainda existem algumas coisas para acontecerem, como, por exemplo, a conversão de todas as ovelhas do Senhor Jesus. Mas nenhum sacrifício é necessário. A respeito da obra redentora de Cristo, nós vemos a sua primeira etapa. Qual foi a primeira etapa da obra redentora de Cristo? Não foi quando o homem pecou e então começou a haver a manifestação de Deus. A primeira etapa, por assim dizer, irmãos, acontece, sabe quando? Na eternidade. A primeira etapa da obra redentora de Cristo acontece lá na eternidade, quando no conselho da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, naquele conselho da Santíssima Trindade, um Filho, Jesus Cristo,
em obediência ao Pai, Jesus resolveu vir a esse mundo para quê? Para morrer pelos escolhidos. Antes da fundação do mundo, já Deus resolveu escolher um povo. Deus definiu um povo para a salvação. Mas depois que Deus fez o homem, a sua obra entrou em rebeldia contra si mesma. Mas Deus já tinha iniciado a obra redentora. Deus já tinha pensado em mim e em você, se somos eleitos de Deus, e aqueles que vão nascer até a volta de Cristo. Deus já tinha escolhido esse povo e dito: será meu povo, vou salvar, esses serão salvos na eternidade. E a primeira obra então acontece sem que nós sequer tivéssemos nascido. Nem eu, nem você, nós ainda não tínhamos aparecido, nós não tínhamos ainda sido criados, para que a primeira etapa da obra da redenção viesse a acontecer. A segunda etapa da obra da redenção, irmãos, foi exatamente a encarnação do Verbo. Ou seja, Jesus nasceu e viveu como um de nós. Porque antes de Jesus nascer e viver como um de nós, todos estavam perdidos. Mas alguns eleitos antes da fundação do mundo. Mas todos estavam perdidos. Jesus então encarnou-se, veio como um de nós, um ser humano, só que um ser humano perfeito. Um ser humano sem pecado. Um ser humano onde não há mácula, onde não há desobediência, exatamente para que se concretizasse a obra da redenção pelo povo eleito de Deus. A terceira etapa da redenção, irmãos, a primeira etapa aconteceu na eternidade, a segunda etapa aconteceu na encarnação do Verbo, e a terceira etapa da obra da salvação de Cristo foi lá na cruz do Calvário. Ali, Jesus derramou o seu precioso sangue. Ali, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ali, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele trouxe grande salvação. Na eternidade, na encarnação do Verbo e no derramar do seu sangue lá na cruz do Calvário. Aí é a terceira etapa da salvação. Esse texto, no capítulo 20 de João, que nós lemos, versículo 1, e todo o capítulo, ele vai tratar exatamente sobre a quarta etapa da redenção, que é a sua ressurreição. Na ressurreição de Cristo, o que acontece, irmãos? Jesus venceu a morte. A morte não disse a última palavra. A morte não teve domínio sobre ele. Ele venceu a morte. E o que ele fez também? Quando venceu a morte, ele declarou a nossa vitória sobre a morte. Quando Jesus vem e ressuscita no primeiro dia, ele pensou em mim e em você e declarou: você também venceu a morte. A morte também não terá domínio sobre você. Por isso é que todos nós, quando um dia partirmos dessa vida, quando chegar o derradeiro dia de nós, então esse será um dia glorioso, irmãos, porque nós experimentaremos a vitória sobre a morte, mesmo perdendo essa vida que temos aqui. Nós já imediatamente teremos consciência de que vamos ser ressurretos. Sabe por quê? Porque ao morrermos, nós nos encontraremos com o nosso Salvador e Redentor. E Ele então vai nos dizer: você vai voltar comigo e você vai receber o seu corpo quando eu retornar à terra. Aí, irmãos, é exatamente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, irmãos, aqui nesse capítulo 20 do Evangelho de João, aqui, esse capítulo 20, ele é subdividido em 4 cenas. E estas cenas do capítulo 20, elas envolvem exatamente as 4 cenas.
dessa etapa, dessa cena do capítulo 20. Veja, irmão, ela se mostra do versículo 1 até o versículo 10. Eu queria que nós lemos apenas o verso 1 e nós vamos então lendo a porção que representa cada cenário, cada cena desse capítulo. Aqui no versículo 1 até o versículo 10, nós vemos Pedro e João, após a ressurreição. No versículo 10, após ouvir falar, nós vemos Pedro e João naquele túmulo. Eles correm, Pedro e João correm em direção ao túmulo. Veja aí, versículo 1 a 10, vamos ler juntos, bem alto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, e chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Veja, irmãos, aqui essa primeira cena acontece de madrugada, primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, como o dia de hoje. Por isso nós dizemos: o domingo é reservado para o dia do Senhor, porque é o dia de comemorarmos a ressurreição, porque é o dia da vitória sobre a morte, é o dia em que todos os crentes tiveram o seu destino dado. Os crentes morreriam e permaneceriam mortos, e seriam lançados no inferno por causa do pecado. Mas a morte e a ressurreição de Cristo mudou essa trajetória. Nós não mais estamos maculados, nós não mais estamos destinados à morte eterna. Pelo contrário, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O que aconteceu, irmãos, nesse cenário? Madrugada, aproximadamente umas 4 horas da manhã, esse mês, a Federação Nacional de SAFs, a presidente nacional que disse: pastor, pregue no dia do domingo, dia da ressurreição. Prego. É o horário. Meia-noite, 2 horas da manhã ou 4 horas. Eu falei: eu quero 4 horas, porque eu acredito que foi 4 horas que Maria Madalena foi ali embalsamar, foi ali procurar o corpo de Jesus, e chegou lá, ela não viu nada. E ali teve exatamente o grande momento em que constatou-se a ressurreição. Eu estava 3 horas da manhã, essa madrugada passada, ali me preparando para pregar. E esse momento, irmãos, é muito extraordinário, porque você imagina que uma hora daquela, Maria Madalena, ela resolveu, irmãos, embalsamar, fazer com que o corpo de Jesus fosse conduzido. Era costume naquela época embalsamar os cadáveres. Para quê? Para evitar aquele cheiro forte. Naquela época, quando alguém morria, não era como hoje. Você põe um caixão, em alguns lugares bota até alguma coisa lá dentro para não cheirar mal, e aí dá para durar um bom tempo, né? Naquela época não tinha isso. Primeiro, não era enterrado os corpos. Naquela época era colocado no túmulo. Abria-se uma caverna, um lugar, e deixava aquele corpo ali. E não havia um caixão para colocar. Para evitar o mau cheiro, então os cadáveres, em sua maioria, eram depositados em grutas, como foi aqui o caso do Senhor Jesus Cristo. Não eram enterrados os cadáveres como nós temos nos dias de hoje. Então, assim, Maria Madalena, ela chegou ao túmulo de Jesus. E o texto é bem claro. E quando ela chegou naquela madrugada,
ainda escuro. Chegou ali naquele túmulo de Jesus e o texto vai nos dizer que ela não encontrou. Ela viu que aquela pedra que fica na frente do túmulo, lá no fundo tinha Jesus sepultado, mas ela chegou e viu que a pedra estava revolvida. Que entraram, fizeram alguma coisa ali com o mestre. E então Maria Madalena ficou desesperada. Ela voltou correndo. E diz o texto que ela avisou 2 discípulos de Jesus, Pedro e João. João, esse discípulo a quem ela menciona aqui, nesse texto, irmãos, esse João aqui é exatamente o que escreve agora. É ele quem está dizendo, ele não menciona o nome dele, ele fala sobre um discípulo, um dos discípulos, a quem Jesus amava. Mas eles foram avisados para informar que o corpo de Jesus tinha sido retirado do sepulcro. Maria Madalena falou: olha, tiraram o corpo do mestre, ele não está mais lá no sepulcro. Pedro, João, que tinha vivenciado com Jesus durante 3 anos, não caíram a ficha, eles não compreenderam. Para eles, Jesus tinha sido colocado ali naquele túmulo e ia ficar. Eles não entendiam que a promessa era de ressurreição no 3º dia. E então Pedro e João, quando ouviram falar que o corpo não estava no túmulo, o que eles fizeram? Saíram correndo até lá. João mesmo chegando primeiro, porque diz o texto que os 2 saíram correndo, mas João, esse que escreve, ele foi na frente. E chegando primeiro, ele aguardou ali na entrada do sepulcro até que o segundo discípulo chegasse, até que Pedro chegasse. E Pedro chegou e entrou. João faz aqui questão de dizer, irmãos, que Pedro, ele também viu os lençóis. O versículo 6 aí, do capítulo 20, mostra que João também viu os lençóis, confirmando assim o que ele, João, havia acabado de dizer. Os lençóis, é interessante você observar isso, irmãos, que os lençóis que foram envoltos ao Senhor Jesus, eles estavam intactos, exatamente como eles foram colocados sobre Jesus, exatamente assim eles permaneceram. Vocês já viram múmias? Existem nos históricos da história da antiga, né? Alguns egípcios que eles eram embalsamados e eram envoltos sobre eles muitos lençóis, muito pano, e era feito como se eles eram transformados como se fossem múmias. Aquilo era vários lençóis, então era colocado muitos produtos para que não ficasse mal cheiroso, né? É importante nós sabermos, irmãos, como que era o processo de embalsamamento naquela época. Haviam vários compostos, vários perfumes, aromas, conservantes eram aplicados no cadáver. E depois que todos esses líquidos, essas coisas eram colocadas no cadáver, então eles envolviam aquele cadáver, passavam o corpo por várias faixas, de forma que o corpo ia totalmente envolvido, menos a cabeça, mas envolvia o corpo todo com várias faixas que eram aplicadas no cadáver com aqueles aromas. Então, irmãos, esses bastantes aromas, esses muitos cheiros, eles eram unidos com as ataduras e formavam ali uma espécie de casulo, né? O corpo ficava dentro, mas ali, se tirasse aquele corpo, ficava assim como se fosse um casulo. Não tinha aquela coisa dura, como se fosse um gesso, né? Misturava os aromas com os panos e aquela mistura se transformava em um gesso. Quando alguém quebra o baço, né, fica aquela coisa dura por fora. O interessante, irmãos, é que quando eles chegaram no túmulo, Pedro já foi observando e viu que os panos estavam exatamente como foram colocados em Jesus. Eles não foram rasgados, eles não foram espalhados. Era como se tivesse ali o casulo. Saiu Jesus, mas as faixas ficaram intactas, ocas por dentro. Não havia condição de retirar o corpo depois de um embalsamamento.
aquilo ficava espesso, ficava duro, por causa dos aromas, dos conservantes. Era como se fossem gessos ortopédicos dos dias de hoje. E então, irmãos, a cabeça ficava de fora. E a cabeça era coberta por um lenço, depois que a pessoa era colocada no túmulo. Se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, então teria que, no mínimo, destruir todo esse material. Tem como roubar o corpo, deixar o pano, deixar tudo lá, sem destruir o material. E estava exatamente oco por dentro, como um corpo ainda feito ali naquele túmulo. Irmãos, existem muitos artifícios malignos, mentirosos, que são usados para engendrar o fim e desmentir a ressurreição. Usados para dizer que não houve ressurreição, que Jesus não estava ali. Existem vários artifícios malignos. No princípio, irmãos, a primeira coisa que entenderam é que o corpo de Jesus ele foi roubado pelos seus discípulos. Os principais sacerdotes, depois que receberam essas informações, soldados chegaram para eles e disseram: olha, não está o corpo de Jesus. Não está mais lá. Eles pegaram muito dinheiro. Os principais sacerdotes gastaram muito dinheiro para criar uma fake news. Para dizer aos soldados: olha, se perguntarem para vocês têm que dizer que os próprios discípulos tiraram o corpo dele lá. Não entrem em muitos detalhes, não. Simplesmente digam: roubaram o corpo de Jesus. E aí pagaram muito dinheiro. Está escrito, está revelado isso lá em Mateus capítulo 28. Nós vemos, irmãos, que esses próprios sacerdotes, eles então inventaram que os discípulos de Jesus roubaram o corpo. Outros que querem desfazer da ressurreição, que querem desmentir dessa verdade bíblica. Outros dizem que Jesus não morreu, mas que apenas Jesus desmaiou ali na cruz. E depois de um certo tempo ele recobrou os seus sentidos e continuou vivendo. Não houve embalsamamento, não houve sepultamento de Jesus. Alguns defendem essa tese. Outros irmãos dizem que Jesus ele não ressuscitou de fato. Mas somente algumas pessoas acreditam que ele ressuscitaria. Jesus ressuscitou somente na esperança do coração dos seus discípulos. E não acreditam que de fato houve uma ressurreição de Jesus. E outros afirmam que os discípulos cometeram um crime de falsidade. Falsidade intencional, ou seja, o corpo de Jesus ele foi sepultado em outro lugar, e não aqui naquele túmulo. Acreditam que uma outra pessoa, um outro cadáver foi colocado no lugar de Jesus. Irmãos, tanta ignorância, lamentamos tanta imbecilidade, lamentamos tantas mentiras com relação àquilo que representa a nossa história, a nossa vitória, o futuro da humanidade que foi eleita pelo Senhor Jesus. Veja, irmãos, esse primeiro cenário é exatamente esse, que mostra que encontraram o túmulo vazio. Maria Madalena, Pedro e João encontraram o túmulo vazio. E ali estava o lugar onde Jesus fora sepultado, onde aquilo que foi envolto no corpo de Jesus estava intacto. E não houve possibilidade de Jesus simplesmente retirar aqueles panos, não, que ele estava intacto no mesmo lugar onde Jesus tinha sido colocado. Esse é o primeiro cenário, irmãos, da ressurreição. O segundo cenário que nós vemos aqui, irmãos, é o encontro de Maria Madalena com Jesus. O versículo 18, versículo 11 ao versículo 18, vamos ler aí. Versículo 11 ao 18 diz aí. Vamos ler juntos. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se os olhos para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras?
Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me e onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Veja, irmãos, o que dá a entender aqui nessa porção, nesse cenário, nesse segundo cenário da ressurreição, o que dá a entender aqui é que Maria Madalena, depois que ela foi avistar os discípulos, dizer para eles que o túmulo estava vazio, os discípulos saíram correndo para o túmulo e ela correu atrás deles também. Ela não ficou em casa a esperar. O que dá a entender aqui é que voltou acompanhando Pedro e João. E depois que Pedro e João, eles voltaram para casa, conforme diz aí no versículo 10, eles voltaram para casa. Maria Madalena permanece junto à entrada do túmulo, chorando. Os discípulos veem que o túmulo estava vazio, que não tinha o Senhor Jesus. Eles voltaram e o texto diz que Maria Madalena ficou ali na porta daquele túmulo, chorando, lamentando, lamuriando. Mas quando ela olhou para dentro do túmulo, o texto diz que ela viu. Ao olhar para dentro do túmulo, ela viu dois anjos vestidos de branco. E esses anjos estavam sentados, um aos pés de Jesus e outro na cabeceira, onde Jesus normalmente, onde ele ficava, onde ele ficou ali sepultado. Sentado aos pés e outro à cabeceira do lugar onde Jesus fora colocado. E então, irmãos, quando ela viu esses anjos, eles perguntaram para ela: qual é o motivo que o faz chorar? Por que você chora? E ela então lhe suplicou que contassem, por favor, me contem onde vocês colocaram o corpo de Jesus. Se vocês porventura o tiraram daqui, me diz aí onde vocês o puseram, que eu vou pegá-lo. Então, nesse momento, nesse cenário marcante, entenda, Jesus então se põe atrás de Maria Madalena e também faz a mesma pergunta que aqueles anjos fizeram: Maria, por que você chora? Por que você está chorando? Ela então, pensando que aquele que estava atrás dela fosse o jardineiro, ela suplica que voltasse e dissesse: onde está o corpo, mestre? Devolva o corpo, meu mestre. Ela queria nada mais, nada menos do que isso. Chorar. Ficar próximo do corpo do seu mestre. Mas Jesus, ele falou com ela e ela ouviu a voz do Senhor Jesus chamando pelo nome. E o seu chamado, a maneira como Jesus falou com Maria Madalena, a forma como ele a chamou, isso foi inconfundível. E quando Jesus falou: Maria, perceba, ela ouviu e entendeu quem estava ali. E respondeu para ele imediatamente: Raboni. Essa palavra Raboni quer dizer mestre, aí no versículo 16. Irmãos, em nossos momentos de tristeza, como fica difícil vermos a pessoa de Cristo agindo em nós. Em nossos momentos de medo, de tensão, momento que parece que o mundo vai desabar nas nossas cabeças, e nesses momentos parece que fica muito difícil ver Jesus falando
falando aos nossos corações. Fica difícil vermos a pessoa de Cristo agindo em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a nossa falta de fé é muito grande. Mas quando nós ouvimos a doce voz de Cristo através da sua palavra, quando de fato Jesus, por mais difícil que seja, Ele vem e fala aos nossos corações, irmãos, como tudo fica diferente. Como Jesus, ao falar a nós, como as coisas mudam. Como o nosso coração exulta de alegria. Maria estava ali na frente daquele túmulo chorando, triste, abalada. Os anjos falaram. Mas quando ela ouviu a voz do próprio Jesus chamando-a pelo nome, ela disse: Rabone, mestre. Irmãos, ainda que o Senhor Jesus tivesse morrido, ela tivesse visto todas aquelas cenas, mas não teve nada tão extraordinário do que ela ouvir Jesus chamá-la pelo nome. Ao ouvirmos a doce voz de Jesus, através da sua palavra, como tudo fica muito diferente nas nossas vidas. Eu queria nesse momento despertar você, aplicar essa verdade ao seu coração. Às vezes você passa uma hora assistindo um sermão, você passa tempo ouvindo uma pregação, e a sua mente ela fica divagando, ela fica viajando para todos os lugares. E nesse momento você perde grandes privilégios de ouvir a voz de Cristo falando ao seu coração. Às vezes você chega na igreja abalado, triste, angustiado, deprimido, e volta mais deprimido ainda. Sabe por quê? Porque você não se dedica a ouvir a voz do Mestre. Maria ouviu a voz de Cristo quando ela estava na mais profunda tristeza. E quando ela ouviu a voz de Jesus, ela percebeu: o meu Mestre está aqui. O meu Senhor está aqui. O seu coração exultou quando Maria viu o Mestre, irmão. O seu coração se alegrou. O Mestre lhe disse para que ela não segurasse, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. O que Jesus quis dizer, irmãos, quando ele disse não me toque? Pois ainda não subi, não fui para o meu Pai. O que Jesus quis dizer a ela foi que Ele é divino. Eu sou Deus. O Mestre disse que não o segurasse, que ele é divino, que ele não for ainda levado para junto do Pai, ele ainda não tinha sido tirado da sua humanidade, o seu corpo agora é um corpo glorificado. Por isso Jesus disse que ela não deveria abraçá-lo como se abraça um homem. Ela disse, Jesus fala para ela apenas que creia. É exatamente isso, irmãos, que deve garantir a minha esperança e a sua esperança. Você não precisa tocar em Jesus. Assim como Maria Madalena, Jesus falou: não me toque, isso não vai adiantar. Não me abrace, isso não vai adiantar. Creia apenas. A fé, irmãos, é o que nós precisamos nos dias de hoje, para que a nossa vida seja realizada, para que a nossa esperança não se esvá. O corpo de Jesus agora é um corpo glorificado, e nós apenas precisamos crer em Jesus como Deus. Jesus então ordena, irmãos, que Maria Madalena fosse contar aos outros irmãos, aos outros discípulos, e diga aos outros discípulos, aí no versículo 17, Jesus fala: vá, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E com essas palavras, o Senhor Jesus deixa bem claro, irmãos, que o seu relacionamento filial com o Pai é um relacionamento diferente do nosso relacionamento. A maneira como Deus se relaciona com o Filho é diferente de como nós nos relacionamos com o Pai. Jesus é o unigênito do Pai.
Nós não somos unigênitos. Nós fomos adotados. Nós fomos retirados da lama. Nós fomos retirados do pecado. Nós fomos adotados como filho. Contudo, irmãos, Jesus não está nos distanciando dele quando ele disse: não me detenhas. Ele não está querendo nos afastar dele. Mesmo porque, irmãos, aqui Jesus está mostrando a nossa ligação com ele, com o Pai, dizendo: eu vou para o meu Pai e o vosso Pai. Eu vou para o meu Deus e o vosso Deus. Ele está aqui exatamente colocando-nos na categoria de filhos de Deus, nos dando a esperança de que a morte ela não vai nos separar do nosso Redentor. Esse é o segundo cenário, irmãos. Aqui no versículo 19 até o versículo 25 desse capítulo 20, nós vamos encontrar aqui o terceiro cenário. O primeiro cenário é Maria Madalena, de madrugada, vê o túmulo está vazio. Os discípulos vão lá e não encontram ninguém. O segundo cenário é Maria Madalena encontrando-se com Jesus. Esse é um cenário extraordinário. O terceiro cenário, irmãos, é Jesus aparecendo aos seus discípulos. Olha o que diz aí no capítulo 20, 19 a 25, lejamos juntos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns pecadores se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. E se não retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhes então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Veja, irmãos, aqui esse cenário já acontece no domingo à tarde. Começa da madrugada ainda escuro. E o dia do domingo, o dia do Senhor passa. Aqui nós vemos a tardezinha com os discípulos do Senhor Jesus em casa, com medo dos judeus, com medo das represálias. Lá estavam os discípulos reunidos, a portas trancadas, movidos e tomados pelo medo, mesmo eles terem ouvido testemunho fidedigno de Pedro e João e Maria Madalena, que Jesus não estava mais no túmulo, mesmo esses discípulos tendo ouvido falar desses grandes acontecimentos, que Jesus não estava mais no túmulo, mas todos eles, irmãos, estavam de portas trancadas, com medo. A gente ouve falar muito sobre a incredulidade de Tomé, mas, irmãos, aos demais discípulos também, nós precisamos mencionar. Porque esses demais discípulos do Senhor Jesus também estavam precisando ver para crer. Não foi só Tomé. Eles não creram na promessa de Jesus, a promessa de que Jesus haveria de ressuscitar. Esses discípulos nem mesmo creram no testemunho daqueles outros discípulos que vieram de manhã, dizendo: o Mestre ressuscitou. Esses outros discípulos, irmão, foi preciso o Mestre lhes apresentar. Foi preciso Jesus vir para com ele. Foi por isso que eles então acreditaram que Jesus ressuscitou. Nem mesmo eles creram no testemunho dos outros. Então, eles se alegraram
não foi com testemunho, mas se alegraram com a vinda do Senhor Jesus ali através, passando na casa dele. No versículo 20 aí, você observe. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus mostrou para eles. Jesus se apresentou e eles ainda não estavam crendo, mas Jesus mostrou as mãos e os lados. E só depois disso eles se alegraram. Só depois disso os discípulos, depois de verem, eles creram. Mas o Senhor Jesus conhece também, irmãos, a nossa fraqueza. Jesus sabe como tratar a nossa pouca fé. Veja, a seguir aqui o Senhor Jesus dá a divina incumbência, depois que eles percebem que Jesus realmente ressuscitou. A primeira coisa que Jesus orienta, que Jesus determina, incumbe os seus discípulos foi qual? Jesus dá a incumbência de serem enviados ao mundo. Naquele momento, Jesus diz, vão a todo mundo. Vocês agora têm a responsabilidade de ir anunciar ao mundo. Jesus diz, o Pai me enviou para o mundo, e agora Jesus diz, eu agora envio vocês também para o mundo. Esse é o cenário, irmãos, terceiro cenário que nós encontramos aqui na ressurreição. Jesus se apresentando aos seus discípulos e incumbindo os seus discípulos para que vão ao mundo e anunciem essas boas novas e falem do Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos queridos, a igreja, de uma forma efetiva, aqui na casa desses discípulos, que estavam escondidos e com medo, ao chegar no meio deles, aqui nasce a igreja do Senhor Jesus, com a incumbência de proclamar o reino de Deus. Essa igreja não faria isso a partir da sua própria força, a partir do seu próprio poder. A igreja não iria ter condição de anunciar o Evangelho para todo mundo se estivesse simplesmente confiando no poder, na força, na condição de comunicar. Hoje nós precisamos aprender isso, irmãos. Muitas vezes nós estamos descansando no poder das mídias. Estamos muito confiando nas propagandas, e muitas delas enganosas. Vem aqui para a igreja, que aqui você vai encontrar isso, aqui e tal, e faz uma propaganda, e quando chega lá, nada. São os mesmos pecadores que eles, são homens e mulheres também, que estão necessitando da graça de Deus. Então nunca falemos que a igreja é a solução. Falemos sim que a igreja é o lugar onde as pessoas podem encontrar a solução. Onde todos estão buscando o Senhor. Veja, irmãos, aqueles discípulos que andaram com Cristo, que viveram com Cristo, eles não tinham poder, não tinham força, era necessário o poder de Deus. E para isso, Jesus, naquela noite, depois que incumbiu, o texto vai mostrar que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, dando-lhes condições para que saíssem e então fossem habilitados para anunciar essa preciosa verdade. Irmãos, a ocasião é uma prefiguração aqui da plenitude do Espírito. Aquela plenitude que seria dada lá na igreja de Pentecostes. Apesar de tudo isso, irmãos, o que nós vamos perceber aqui, mesmo depois de tudo isso, havia um discípulo lá vendo tudo isso, Tomé. Mesmo diante de tudo isso, Tomé ainda duvidou. A diferença de Tomé para os demais discípulos, irmãos, é que a sua incredulidade ela se mostrou um pouco mais avançada. Mas os discípulos também tinham incredulidade. Eles também tiveram dificuldades para acreditar. Eles foram crer depois que Jesus disse quem ele era. Esse é o cenário, irmãos, que nós podemos ver a igreja nos dias de hoje. Um povo que ainda tem dificuldade de acreditar na ressurreição.
Um povo que quando ouve Jesus falar, ainda não sabe que é Ele. Está de acreditar na ressurreição. Esse é o terceiro povo que quando ouve Jesus falar, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. Esse é o terceiro povo que quando ouve Jesus falar, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. Esse é o terceiro povo que quando ouve Jesus falar, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. Esse é o terceiro povo que quando ouve Jesus falar, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. Esse é o terceiro povo que quando ouve Jesus falar, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. É o ali reunidos os seus discípulos, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. É o reunidos os seus discípulos, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. É o reunidos os seus discípulos, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. É o reunidos os seus discípulos, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. É o reunidos os seus discípulos, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. É o reunidos os seus discípulos, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. É o reunidos os seus discípulos, que vai revelar a real condição dele. Acreditar na ressurreição. É o reunidos os seus discípulos, que vai revelar onde reunidos numa casa. Tomé estava ali com ele. E mais uma vez, o ambiente estava totalmente fechado. Não bastou aquele dia que Jesus veio no meio deles. Não bastou inicialmente os discípulos, João e Pedro, avisar ele ressuscitou. Eles não creram. Não bastou Jesus vir naquele mesmo dia à tarde, no domingo da ressurreição, e se apresentar naquela casa fechada, os discípulos com medo. Eles viram, conversaram com Jesus, mas não adiantou, continuaram incrédulos. Uma semana depois, outro dia, 8 dias depois, eis que os discípulos estavam reunidos, e o texto diz que Tomé estava com eles. A casa estava totalmente fechada, e Jesus miraculosamente se pôs no meio deles. E então, ao ouvirem as palavras, paz seja convosco, ao ouvir a palavra, ponha aqui o dedo e vês as minhas mãos, esse momento Tomé se quebra aos pés do mestre. Nesse momento Tomé, ele reconhece e diz, mestre, Senhor meu e Deus meu. Irmãos, aqui nesse momento, João, que escreve esse texto, ele chega a uma espécie de ápice do Evangelho. O intento de João aqui é mostrar Jesus como Deus verdadeiro. Esse é o propósito do Senhor, com essa revelação trazida por João. O desenvolvimento da fé até chegar a esse reconhecimento, o desenvolvimento da fé até chegar a essa declaração, Senhor meu e Deus meu. Aqui nós vemos João, irmãos, enaltecendo a grandeza da divindade de Cristo. O desenvolvimento da verdadeira fé. Jesus, ele faz aqui nesse momento uma advertência que é muito importante para mim e para você. Que temos ouvido pregações e mais pregações. Que tem lido a Bíblia algumas pessoas mais de algumas vezes. Aqui Jesus está nos advertindo. E a palavra de Cristo, irmãos, para nós nos envergonharmos. Para que ficarmos corados de vergonha, porque muitas vezes nós somos incrédulos. Jesus então fala para eles, porque viste, creste, bem-aventurados os que não me viram e creram. A fé que precisa de milagres, aquela fé que precisa de coisas palpáveis, a fé que precisa de ver grandes e maravilhosas obras, a fé que precisa
contemplar coisas grandes para se firmar, irmãos, é uma fé pequena, é uma fé fraca, é uma fé inconstante. Quando eu ouço pessoas falarem, mas eu não tenho visto a manifestação, eu não tenho visto milagres, eu não tenho visto isso e aquilo. Esta é uma fé fraca, limitada. Esta é uma fé inconstante. Esta é uma fé pequena, quando precisa ver algumas coisas. Irmãos, nós temos tudo para vivenciar uma fé robusta, forte. Sabe o que é? Aqui está a palavra de Cristo. Se nós somos novas criaturas, ao nos depararmos com a Bíblia Sagrada, ao ouvirmos um sermão fiel e bíblico, então nesse momento a nossa fé, ela fica estimulante, ela se fortalece, ela responde às nossas questões, ela nos traz convicção de quem é o nosso Deus. Nós não precisamos ver para crer. A fé não precisa de coisas milagrosas. A fé, ela se mostra forte, a fé se mostra concreta quando somente a palavra fiel nos basta. Você é um crente desses? Ou você é uma pessoa que vive atrás de sinais para confirmar a sua fé? A palavra de Cristo é: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A fé que Deus quer que nós usufruamos, a fé que Deus quer de nós, ela não precisa de milagre para existir. Não que os milagres, eles não existam, Deus faz muitos milagres, mas eu não preciso de milagre para confirmar a minha fé. Você não precisa de milagre para confirmar a sua fé. A fé, irmãos, diz a Bíblia, ela está firmada na palavra, a fé está firmada nas promessas de Deus. E a Bíblia conta, mostra todas as promessas de Deus. Se você lê a palavra e então ouve e lê as promessas de Deus, é isso que vai fortalecer a sua fé. Não é as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas é a palavra e a promessa de Deus. Irmãos, esse é o objeto, esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito da verdade. Fomos encontrados sem esperança, perdidos. Mesmo já tendo ouvido muitas vezes pregações, histórias, ensinos da Bíblia. Você foi um desses. Eu posso dizer que aqui nessa noite tem poucas pessoas que vieram a Cristo sem nunca ter ouvido falar de Deus. Eu acho que aqui ninguém passou por essa experiência. Você, antes de conhecer a Jesus, antes da sua conversão, você já conhecia, você já ouvia falar. Alguns de vocês já leram muitas vezes a Bíblia. O Evangelho não chegou na sua vida do zero, não. Muitos, quando criança, foram levados pelos seus pais, ouviram um pregador, um culto aqui e ali. Você já tinha ouvido isso. Assim como esses discípulos, irmãos, que passaram 3 anos com Jesus. Viram coisas extraordinárias. Mas a fé era pouca. Isso mostra a realidade da igreja, nesse primeiro cenário. Isso mostra a realidade da igreja no segundo cenário. Jesus vem, fala, se coloca no meio, faz a gente acreditar, é Ele mesmo. Mas 8 dias depois, tudo se esvaiu. O terceiro cenário mostra que não bastou ver aquela coisa milagrosa da ressurreição de Jesus. Foi necessário Jesus pregar o Evangelho. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós vemos, meus amados irmãos, aqui nesses últimos versículos 30 e 31, exatamente esta afirmação, mostrando para nós o objetivo do Evangelho,
que Jesus falou: eu fui enviado pelo meu Pai, agora eu envio vocês ao mundo. Vocês estão sendo enviados ao mundo. Lá em Jerusalém, a igreja recebeu essa incumbência. Na Galileia, Jesus recebe essa incumbência. Assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo também. Esses irmãos foram enviados de Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra chegou o Evangelho aqui em Tucuruí. Diz no versículo 30 e 31, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, olha só, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que sinais são esses? Porque o texto aqui vai dizer, Jesus fez muitos outros sinais. João vai dizer, olha, tem muita coisa que Jesus fez, que não vou escrever não. Se eu fosse escrever, seria muita coisa, teria que escrever mais livros, mais livros, mais livros. Mas o que João diz, olha, o sinal que é necessário para que nós possamos crer, são esses. O quê? Que sinais são esses? Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele não nos deixou a sós. João aqui tem o objetivo, irmãos, de apresentar Jesus como o Cristo. Jesus como o Filho de Deus. Mas como Jesus Cristo, ele teve a sua missão executada, ele cumpriu o seu projeto aqui na terra durante esses 3 anos, ele realizou a sua obra, cumpriu todas as profecias a respeito da sua pessoa, tudo aquilo que era necessário revelar a respeito dele, ele cumpriu e realizou toda esta obra, irmãos. E como Filho de Deus, Jesus então se revela como Deus, como divino. Poucos milagres narrou, mas sem dúvida, irmãos, a ressurreição de Jesus foi o principal sinal para que, como Tomé, aqueles que creram também tenham a vida eterna, a vida em seu nome. Crer no Senhor Jesus, crer em Jesus como o seu Salvador, como o seu Mestre, como aquele que morreu e ressuscitou, crer nisso somente, para que você tenha vida no nome do Senhor, como diz aí no versículo 31. Esses, porém, foram registrados, que esses o quê? Que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, você possa ter vida em nome de Jesus. Veja, irmãos, que coisa extraordinária, como o Evangelho tem sido anunciado mundo afora, mas um Evangelho distanciado dessa verdade, distanciado dessa expectativa, dessa confiança, dessa esperança, dessa promessa, que Jesus é Deus encarnado. O objetivo, irmãos, então, do Evangelho, é levar as pessoas a crerem em Jesus como Ele é. E é isso que você precisa fazer, como crente, como igreja. Você não tem que ficar escolhendo milagres, mentindo, dizendo que Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, sem Deus ter feito. Eu fico doente muitas vezes quando eu vejo pregadores mentindo. Deus me revelou isso, Deus revelou aquilo e tal, para impressionar as pessoas, dizendo que Ele tem poder, é um poderosão e tal, que Deus fez esse milagre e tal, e sem nunca ter feito, exatamente para mostrar um evangelho que não é o evangelho. Isso é terrível. Nós precisamos falar quem é Cristo. O que Jesus vai fazer, é Ele quem tem que fazer. Eu não tenho que prometer nada disso, mas é Ele quem vai fazer essa obra. Eu tenho que dizer quem Ele é, o que Ele faz. O que você precisa é crer nele, nada mais do que isso.
Esse é o objetivo do Evangelho, irmãos, de Cristo Jesus. Levar as pessoas a crer em Cristo, mas um Cristo assim como Ele é. Veja, irmãos, na morte de Jesus, nós temos a doação da vida. Fale isso para as pessoas. Jesus morreu para te dar vida. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco, quando participarmos da Santa Ceia. Nós vamos confessar que Ele nos deu vida, morrendo em nosso lugar. Na morte, Ele doou a vida. E a sua ressurreição, irmãos, nós temos exatamente a morte da morte. A ressurreição de Cristo, nós vamos contemplar, rememorar que a morte morreu, a morte fracassou, a morte não tem mais domínio sobre nós. Portanto, o crente não precisa temer a morte. Eu vou repetir isso para você. Não tenha medo da morte. O crente não pode temer a morte. O crente não pode pensar, mas eu não quero morrer. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte já foi vencida por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nós não vamos ficar vivos nenhum dia a mais. O dia em que você tiver que morrer, você vai morrer. Não tem jeito, você pode correr para lá, para cá, você pode pagar todo o seu dinheiro, pode gastar tudo com os médicos, faça isso, mas você não vai durar um segundo a mais. O dia da sua morte vai chegar, e não tem como mudar isso. Portanto, não tema. Você precisa estar pronto para morrer. Você precisa conhecer Jesus como seu Senhor. Você precisa ter fé verdadeira nele. Porque se você morrer sem Ele, sem confiar nele, sem a salvação que Ele pode te dar, então você não tem, de forma nenhuma, esperança. Você vai para o inferno, você vai ser condenado. Jesus é a sua esperança. A morte de Cristo, se você crê que Ele morreu por você, então você recebeu a vida eterna. E se você crê que Ele ressuscitou para a sua ressurreição, você então vai perder o medo da morte e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, quando quiseres me chamar, estou pronto. Faça isso, irmãos, e que essa palavra, nesse capítulo 20 do Evangelho de João, nos apresenta esses 4 cenários. O cenário da nossa fraqueza, da nossa dificuldade de fé, o cenário do milagre que acontece em nós quando nós conhecemos a Jesus, quando Ele diz: eu sou. Bem-aventurado o que crê que eu sou Jesus. E o cenário que nós vemos aqui, do objetivo pelo qual nós fomos chamados. O objetivo de anunciar o Evangelho, para falar de Jesus como Ele é, para todas as pessoas. E assim, Ele aplique a sua palavra aos nossos corações e nos proporcione amadurecimento na fé. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Senhor, Deus bendito e soberano, gracioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela manhã de hoje, quando nós refletimos sobre aquele momento tão especial que nos garantiu a vida em Cristo. Quando o Senhor ressuscitou e após a sua ressurreição, Pai, o Senhor aplicou essa obra ao coração dos seus discípulos, fazendo-os crer e também, ó Deus, enviando-os, assim como o Senhor foi enviado a esse mundo. O Senhor, ó Deus, aplique essa mesma verdade, esses mesmos ensinos, esse mesmo alimento aos nossos corações. Dê-nos fé robusta, firmada em Cristo Jesus. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Música